portanto, hoje aqui dar um lamiré sobre o regime da Caixa Geral de Aposentações. O regime da Caixa Geral de Aposentações é um regime de pensões, é apenas um regime de pensões. Ao contrário da Segurança Social, cujo sistema abrange, em princípio, todas as prestações, as eventualidades de Segurança Social, o sistema público, isto é, o sistema aplicável aos trabalhadores da administração pública, é constituído pela Caixa Geral de Aposentações, que assegura, gere o sistema de pensões, e pelas outras eventualidades que são asseguradas diretamente pelos serviços, eram, até certa altura, e a razão para muitos trabalhadores da administração pública, asseguradas pelos próprios serviços onde os trabalhadores estão colocados a exercer funções. Fundamentalmente as chamadas prestações imediatas, subsídio de doença, parentalidade, desemprego para alguns, etc. O sistema, eu antes de desenvolver mais esta ideia em que já comecei a avançar, eu gostaria de fazer aqui uma pequena referência, que é duas pequenas referências, são as seguintes. Embora sem mandato da Maria do Carmo, e referindo-me ao que disse o Dr. Paulo Pedroso quanto à questão da relação sinalagmática entre o pagamento de contribuições, cotas e contribuições de entidade patronal e a contrapartida necessária do pagamento da pensão correspondente a esse pagamento, nos termos da lei, segundo o regime que consta da lei. De facto, a Lei de Base da Segurança Social, no seu artigo 54, afirma, perentoriamente, existir uma relação sinalagmática direta entre a obrigação legal de contribuir e o direito às prestações. E diz também no 57, número 3, que as taxas contributivas são fixadas atuarialmente, segundo aquela regra complexa de se fixar a priori o capital que será necessário no futuro para pagar as respectivas prestações, são fixadas atuarialmente em função do custo de proteção das eventualidades previstas. Portanto, a Lei de Base diz que as taxas, as cotas a pagar pelos trabalhadores e as contribuições a pagar pelas entidades patronais, que constituem a chamada taxa social única, são fixadas numa percentagem da massa salarial, segundo o que está agora estabelecido na lei, de modo a que elas correspondam, segundo um sistema de fundiamento por capitalização, correspondam no futuro ao pagamento destas prestações, isto é, que sejam em princípio suficientes, em média, evidentemente, não é possível determinar com rigor que vão ser suficientes, mas que em média sejam suficientes para isso. Acho que é importante partirmos deste princípio de discussão pelo seguinte: quando se fala em Estado Social, a componente dos regimes públicos de segurança social que, em sentido verdadeiro e próprio, devem ser designados por Estado Social, por componente social, é aquela parte que não está abrangida pelo regime contributivo. Isto é, se uma pensão calculada segundo as regras estatutárias, as regras legais em vigor, segundo aquela fórmula prevista na lei, que deverá conduzir a um valor correspondente ao que se pagou ao longo da vida ativa. Se a aplicação dessas regras de cálculo determina uma pensão muito baixinha, o Estado estabeleceu então que essa pensão será complementada com uma parte, com uma outra parcela que vem dos impostos e que deve ser paga pelo Estado diretamente dos impostos e entregue à Segurança Social, à margem dessas cotas e contribuições da entidade patronal, para assegurar a todos essa pensão mínima. Essa parcela, que está agora mais ou menos, segundo creio, ronda os 1.500 milhões de euros nas pensões mínimas, e que em termos globais é uma bagatela, essa parcela é que corresponde, efetivamente, à componente social das pensões. As outras pensões, quando o Primeiro-Ministro diz vocês descontaram, mas não é para essas pensões,
Isto levanta uma interrogação, que é a seguinte. Como dizia o orador que me antecedeu, o dinheiro está sempre a circular, nós pagamos e alguém o gasta imediatamente, e que não são as mesmas pessoas que o gastam. Bom, mas juridicamente, se eu paguei, e se paguei com um determinado intuito, circule ele por onde circular, há de haver um retorno no futuro, enquanto houver regras jurídicas, não é? Há de haver um retorno desse dinheiro no futuro. E o que se pode discutir é o seguinte: é certo que não houve essa capitalização, todos sabem isso, e esse dinheiro que os trabalhadores pagaram e as suas entidades patronais pagaram ao longo da vida não foi guardado, não só não foi guardado, como não foi bem investido, nem foi capitalizado, e foi mal gasto, porventura numa boa parte foi gasto naquilo que não devia ser. Mas seja como for, e em termos jurídicos e de garantia aos cidadãos, do meu ponto de vista, o que é preciso apurar é o seguinte: a legislação que fixa a taxa social única, que estava fixada já nesta percentagem em 99-2000, 34, 75%, 11% a cargo dos trabalhadores, 23, 75% a cargo das entidades patronais. A lei que criou esta taxa, que a fixou nesta percentagem, diz que ela é a taxa, nos termos que eu acabei de ler, da lei de base, que é a taxa necessária para assegurar as tais prestações no futuro. Estará bem ou mal calculada, mas supostamente estará bem calculada. Essa taxa que estava fixada em 99 foi agora transposta para o novo Código das Contribuições da Segurança Social. Foi mantida na mesma percentagem, embora a sua desagregação tenha tido uma distribuição diferente pelas várias eventualidades. Mas foi mantida nessa percentagem. Está lá dito, no mesmo artigo que há prova, que de 5 em 5 anos ela será revista, de forma a ser adaptada à evolução do sistema de segurança social, supõe-se que, nas suas várias componentes, eventualmente até quanto à esperança média de vida. Mas seja como for, ainda recentemente ela foi fixada nesta percentagem. É afirmado que o sistema é o fundamento por capitalização, embora ninguém acredite que esse dinheiro exista a algures, mas se é assim, a prestação é mesmo devida, quer dizer, e quando o Dr. Paulo Pedroso diz, bom, mas está bem, mas isso, essa ideia de que está tudo garantido porque a lei o diz e que não pode regredir, estará garantido se houver dinheiro para pagar as prestações. Se não houver dinheiro, não se paga. Eu sobre isto quero dizer o seguinte: é evidente que é assim com tudo. A Constituição, como alguns dizem, não passa de um papel. Um papel com coisas escritas. Não garante nada. Não garante nada, pelo menos no domínio dos direitos económicos e sociais. Se a Constituição disser todos têm direito a ter uma casa própria, sua, não vem daí o direito à casa. Isto é, não resulta daí que todos terão a casa. Mas a Constituição tem regras, define, portanto não é uma coisa estúpida, não está feita de forma estúpida, e tem regras ela própria, a Constituição, segundo as quais os direitos nela consagrados, designadamente os direitos fundamentais, os principais direitos consagrados na Constituição, é a própria Constituição que diz, que determina que esses direitos podem ser comprimidos, podem ser reduzidos, podem ceder o passo a certas necessidades e eventualidades que acontecem no mundo. Se não chegar para todos, se não puder haver uma casa para todos, o direito que está à casa para todos tem de ceder o passo a alguma coisa. O que a Constituição diz é o seguinte: no seu artigo 18, diz que os direitos fundamentais consagrados na Constituição só podem ser restringidos na medida do estritamente necessário para salvaguardar outros princípios ou direitos consagrados na Constituição. E têm que ser restringidos segundo o princípio da necessidade, da adequação e da proporcionalidade. Isto é, se for necessário cortar pensões aos pensionistas, salários aos trabalhadores e outras coisas,
que remédio teremos se não cortar menos? Se não houver dinheiro para pagar essas coisas, elas têm que ser cortadas. Mas têm de ser cortadas segundo este princípio da necessidade, da adequação e da proporcionalidade. O que é que isto quer dizer? Consagrado com o princípio da igualdade, quer dizer que todos os cidadãos têm de ser sacrificados em pé de igualdade. Isto é, não há dinheiro, não há dinheiro. É preciso cortar 20, corta-se 20. É preciso cortar 50, corta-se 50. Pode haver guerras, terremotos, dilúvios, pode acontecer uma série de coisas que não permita cumprir, não permita designadamente ao Estado e às instituições, designadamente a Segurança Social, cumprir aquilo que a lei prevê. E então, se não permite cumprir, não se cumprirá. Mas não cumprindo, esse incumprimento tem que ser proporcional, repartido de forma igual por todos. Por todos. E, portanto, enquanto não acontecer o terremoto ou o dilúvio, em princípio, e enquanto não explicarem aos cidadãos que a taxa social única está mal fixada e que não chega, mesmo capitalizando, mesmo com as regras estabelecidas, com as cautelas todas sobre as aplicações financeiras em que esse dinheiro pode ser investido, mesmo que, com tudo isso, se a taxa não chega, então expliquem isso aos cidadãos e digam quanto era preciso a cada cidadão pagar e à sua entidade patronal para chegar. Bom, o que está escrito na lei atualmente é que chega. É que chega. Aqueles 34,75 em princípio chegam. Está lá dito que a taxa é aquela que está adequada às eventualidades que estão previstas na lei. Todos nós falamos, isto está tudo um bocado adulterado, todos nós falamos, todos, quando digo todos, é mesmo todos, analistas, políticos, técnicos destas coisas, toda a gente diz que o sistema é o sistema da Dona Branca, os ativos pagam, e é com que descontam os ativos que se pagam as pensões, e, portanto, se os ativos começam a ficar reduzidos, isto é, se os pensionistas são mais que os trabalhadores ativos, ou se essa relação começa a desequilibrar-se, deixa de haver dinheiro para pagar as pensões. Mas temos que perceber também que esta afirmação envolve o seguinte: a quem estamos a entregar o nosso dinheiro? Quer dizer, se a regra nos diz, e temos que pensar também no seguinte, os tais 34,75, que aparentemente são 11% do trabalhador e 23,75% da entidade patronal, no fundo, é tudo do trabalhador, porque aquilo são custos salariais, são custos com pessoal. É indiferente dizer se o salário do trabalhador é 100 mais 34,75, ou se é 100 mais 11, ou se é 100, se a entidade patronal paga 34,75 e o trabalhador não paga nada, ou se o trabalhador paga 11. Tenho mais 5 minutos, muito obrigado. Se o trabalhador paga assim ou paga assado, porque aquela massa, no fundo, é um custo salarial, vem da empresa ou vem do trabalhador, vem de algum lado, vem a propósito, é uma contrapartida do trabalho, e vai lá parar, supostamente, a um fundo qualquer, a um saco qualquer, vai ser investido de uma qualquer forma, de modo a que, é a lei que nos diz, vai permitir pagarmos aquela pensão. Vou ter que aterrar, peço desculpa por estar tão entusiasmado com esta ideia, vou ter que aterrar no meu sistema propriamente dito, que é o da Caixa Geral de Apresentações. O Estado, isto também serviu para explicar um pouco agora o que se passa com o Estado, o Estado nunca criou nenhum fundo. Ao contrário das empresas, enquanto impunha às empresas que criassem um fundo, que era a Segurança Social, que contribuíssem para um fundo, que em princípio supostamente seria para capitalizar esse dinheiro, o Estado nunca o fez. O Estado sempre disse, desde o princípio, o seguinte: os trabalhadores pagarão uma cota aproximada à cota paga do setor privado. O Estado, que tem muito dinheiro, uma grande capacidade financeira, por isso não faz seguros dos seus veículos, dos seus edifícios e tal, não vai gastar dinheiro em seguros, tem dinheiro com fartura para acorrer a qualquer problema, não faz seguros, nem faz nada, nem os seus trabalhadores pagam impostos. Não sei se se lembram que os funcionários públicos não pagavam imposto profissional,
para não estar com aquela trabalheira de estar a cobrar o imposto, pagar-lhe para depois cobrar o imposto e tal. Portanto, o Estado é o Estado, esta grande máquina, e todos os anos, todos os meses, a Caixa Geral de Apresentações fará o seguinte: pega nas cotas que recebe dos trabalhadores, se chegarem, ótimo, paga as pensões que tiver a pagar nesse mês, se não chegarem, com uns dias de antecedência em relação ao fim do mês, pede ao Ministério das Finanças, o necessário, o Ministério das Finanças transfere para lá. E, portanto, o que se faz em relação aos funcionários públicos o que se fazia, e faz ainda em grande medida, é uma verba inscrita, tal como para os trabalhadores no ativo, inscrita no Orçamento do Estado todos os anos, concretamente no Orçamento do Ministério das Finanças. É a lei que diz, o Estatuto da Aposentação e das Pensões de Sobrevivência, diz que o Estado contribui mensalmente com a verba necessária para assegurar o equilíbrio financeiro da Caixa Geral de Apresentações. E o sistema é este. E, portanto, a Caixa Geral de Apresentações não tem nenhum tostão. Agora tem uns tostões porque transferiram para lá uma série de fundos, que vem aí no panfleto que eu elaborei, uma série de fundos das empresas para reduzir o déficit, ou porque os fundos não estavam suficientemente provisionados e para salvar as aparências foram para lá mal provisionados, ou por reestruturações que foram extintas certas entidades que tinham fundos. A verdade é que esses fundos foram para lá e agora, pelo menos, a Caixa Geral de Apresentações tem lá esses fundos, mas consignados ao pagamento das pensões, das responsabilidades que foram transferidas com os fundos. Tirando esses fundos, essa dúzia de fundos que lá estão, o Estado nunca contribuiu com uma contribuição da entidade patronal. Paga mensalmente o que for preciso. Paga o que for preciso. Isto em 75, que os aposentados eram cerca de 1/4 dos subscritores no ativo dos funcionários públicos, ainda se percebia, a situação chegou assim a 75 com esta proporção, ainda se percebia porque praticamente as cotas dos trabalhadores chegavam para pagar as pensões. O Estado nem tinha que transferir quase nada. Com a criação do Ministério da Saúde, com o desenvolvimento que teve, a saúde, o ensino, as autarquias, etc., aconteceu um boom de funcionários públicos e chegámos agora ao final de 2011 praticamente com tantos aposentados como funcionários públicos. E o caso começa a mudar a figura. O Estado, por exemplo, com a Caixa Geral de Apresentações, em 2008, e portanto já muito fora de horas, o Estado começou finalmente a pagar uma contribuição para a Caixa Geral de Apresentações, mas uma contribuição de 7,5%. Em 2010 passou para 15% e agora em 2013 passou para 20%. Mas isto aconteceu agora quando o sistema já está a arrebentar para as costuras. O Estado, os impostos, o orçamento do Estado, só a título de contribuições, a tal contribuição que era de 15% até ao final de 2011, de 15% em relação aos trabalhadores que lá estão inscritos, e a título da tal contribuição que o Estado pensava que podia ficar toda a vida a dizer isso, é o que for, pagamos e tal. 4 mil milhões, quer dizer, 4 mil milhões para 2.500 milhões para a Caixa Geral de Apresentações a título de contribuição da entidade patronal e de tal subsídio, que não é subsídio nenhum, é aquilo que devia ter pago ao longo das décadas como uma entidade patronal, pagou em 2011 cerca de 6.500 milhões de euros. E além disso, como a partir de 2005 os funcionários públicos deixaram de ser inscritos na Caixa Geral de Apresentações e passaram a ser inscritos na Segurança Social, e como nesta fase já deverão estar inscritos na Segurança Social cerca de 200 mil, digo isto um bocado por alto, porque são aqueles que faltam às contas normais da Caixa Geral de Apresentações, sendo cerca de 200 mil, o Estado paga as contribuições de 23,75. Numa primeira fase era uma taxa reduzida, porque o Estado continuava a assegurar as prestações imediatas, mas agora recentemente o Estado passou a pagar a cota normal, a taxa normal, portanto 23,75, e estará a pagar agora 23,75 em relação a cerca de 200 mil à Segurança Social e mais os 6 mil e cerca de 6.500 milhões à Caixa Geral de Apresentações. Digo-se já que isto é uma coisa que não tem fim,
e, portanto, por este caminho não vamos a lado nenhum. Eu já referi no princípio o que se passa em relação ao que está na lei, às garantias que estão na lei, e àquilo que, portanto, não é imputável ao cidadão que pagou, de facto, aquela taxa que lhe foi apresentada, mas abstraindo mesmo disso, importa, e vou já terminar, importa, para não entrarmos todos em pânico, o seguinte. Ponto 1. Os aposentados e reformados morrem todos. Morrem todos. Morrem todos e morrem muito mais depressa do que se pensa. Apesar do tal aumento da esperança média de vida, se forem consultar o relatório de contas da Segurança Social, verificam que a vigência média das pensões é de 8 anos. E, portanto, estes milhões de reformados que estão na Segurança Social, será de 8 anos, vão morrer. Vão morrer. É certo que na Caixa Geral de Aposentações o prazo de vigência das pensões é um pouco superior. É bastante superior. Mas os reformados vão morrer. E este problema, esta discrepância entre o número de aposentados e o número de ativos, que de facto agora há um grande desequilíbrio, um dia destes vai acabar. Depois, cingindo-me à Caixa Geral de Aposentações, foram tomadas algumas medidas da Lei de Base da Segurança Social. Foi estabelecendo que o regime da função pública devia convergir com o regime da Segurança Social, e de facto foi convergindo. Em 1993 foi estabelecido que as pensões dos subscritores da Caixa Geral de Aposentações admitidos a partir daí seriam calculadas segundo as regras da Segurança Social, desde 1993, desde há 20 anos, e isso conduziu a que, neste momento, cerca de 80% dos subscritores, do número total de subscritores da Caixa Geral de Aposentações, já vai ter a sua pensão calculada segundo as regras da Segurança Social. 80% dos subscritores da Caixa Geral de Aposentações. 400 e tal mil, são 550 mil, cerca de 430, 440 mil terão as suas pensões calculadas segundo as regras, totalmente. A totalidade da pensão é calculada segundo as regras da Segurança Social. Dos restantes 20% que lá estão, terão metade da pensão, porque no mesmo ano, através de outro diploma, foi estabelecido que os subscritores antigos teriam a pensão calculada em 2 parcelas, a partir daí, relativamente ao tempo anterior a 93, uma parcela calculada ainda segundo as regras do Estatuto da Aposentação, relativamente ao tempo posterior a 93, a 1993, uma parcela calculada segundo as regras da Segurança Social. De modo que 80% dos subscritores da Caixa têm a pensão integralmente calculada segundo as regras da Segurança Social e os outros 20% têm metade da pensão calculada em média, calculada segundo as regras da Segurança Social. E estão sujeitos a todas as regras vigentes na Segurança Social, designadamente a taxa de formação da pensão reportada ao indexante de apoios sociais, aquela variação da taxa 1,2 e tal, e também ao fator de sustentabilidade. Portanto, esse fator de sustentabilidade vou já aterrar. Quero terminar dizendo apenas o seguinte. Realmente, segundo o que consta da Lei de Base da Segurança Social e segundo o princípio da proteção da confiança consagrado na Constituição, os trabalhadores ativos, quer no regime privado, quer no regime público, têm direito. Pode depois a Constituição ser cumprida ou não, podem alterar a Lei de Base da Segurança Social, as crises justificam tudo e mais alguma coisa, mas é preciso que alguém o diga. Tem direito a que, enquanto estiverem a descontar uma determinada quota e a sua entidade patronal uma determinada contribuição, e enquanto estiver consagrado na lei que isso corresponde a uma pensão calculada no futuro, quando ele tiver X anos de idade e X anos de contribuições, e calculada segundo a fórmula tal, ele tem, pelo menos até à data em que a lei seja alterada, o direito a uma parcela calculada segundo essas regras. Isto é proibido alterar as regras do jogo durante o jogo. Isso até agora tem sido respeitado e é um princípio que vale bem a pena que continuemos a lutar por ele. Muito obrigado.